Alô, meu irmão, alô, minha irmã, que começa o meu nosso programa Além de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos nessa noite reunidos em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida, e não há outro Deus a não ser o nosso Deus, que pode nos socorrer, que pode nos fortalecer. O diabo veio somente para matar, roubar, destruir, para enganar as pessoas, mantê-los presos em cativeiro, mantê-los presos em seus próprios medos, em seus próprios labirintos mentais, né? Então o diabo, ele veio para enganar as pessoas, né? Então ele engana dizendo muitas vezes que você, meu irmão, que você, minha irmã, não é digno, né? De adorar a Deus, que para você adorar a Deus você tem que ser um crente, né? Tem que ser um religioso para poder adorar a Deus. E não é dessa forma, você pode adorar a Deus mesmo sem ser um religioso, sendo o ser humano. Então você precisa de ser um ser humano. Todo ser humano tem que louvar a Deus. Na verdade tudo, né? Deve louvar a Deus pelo ar da vida. Até os animais têm que louvar a Deus pelo ar da vida, né? Nós temos que agradecer a Deus por nós termos a vida. Hoje nós temos uma palavra em Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante, que o título tem por estratégia de Satanás. Então o diabo, ele usa a estratégia para enganar as pessoas, né? Para poder ver você escravizado, né? Nos vícios, na prostituição, nos seus medos, então na sua depressão, muitas coisas que o diabo aprisiona as pessoas, né? Então diz assim, capítulo 12, versículo 43 em diante, que diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, anda em lugares procurando repouso, porém não encontra. Então quando uma pessoa vem até Deus, ele é liberto, o demônio sai da vida dele. O espírito maligno que levava ele aos vícios, que levava ele a fazer coisa errada, que levava ele até mesmo à soberba. Então quando você vem a Deus, esse espírito, ele cai por terra. Então ele sai da sua vida. Então quando Deus vem, esse espírito imundo, ele sai. E ele começa a andar, procurando aonde repousar. Ou seja, procurando aquele que dá brecha a ele, procurando aqueles que querem servi-los, né? Servi-los como cavalo, né? Porque o espírito do diabo, ele veio para devasar as pessoas, para destruir. Quantas famílias, quantas pessoas que têm sido destruídas, né? Pelos espíritos imundos, né? E muitos não creem. Muita gente vive aí e não acredita que existe, né? Então nós temos uma guerra contra o inferno. Nós estamos entre dois mundos. Nós estamos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então tem dois mundos, né? Mas tem gente que não acredita, que não consegue ver. E por isso sofre. Por isso vive muitas vezes infeliz, porque o diabo gosta de ver as pessoas infelizes. E continuando, por isso diz, e ele não encontrando onde repousar, e ele volta para a casa de onde saiu e te encontra vazio. Então se o diabo saiu, se o espírito maligno saiu da sua vida, e se ele voltar e encontrar vazio, ele vem e faz morada novamente. Mas só que aí ele não vem só, como diz aqui na Bíblia. Então ele vai e leva outros 7 espíritos piores do que o que estava habitando ali, sendo o último estado do homem pior do que o do primeiro. Também assim acontecerá nessa geração perversa. Então, Deus,
ele se apresenta à pessoa. Deus se apresenta àqueles que estão sofrendo. E o que acontece? As pessoas que dão brechas novamente para o diabo, não fazendo aquilo que Deus quer, mas sim aquilo que o diabo quer. Então nisso voltam mais 7 espíritos. Vem o primeiro que estava nele, mas vem mais 7. Sendo que o estado dele, que já era ruim antes de conhecer Deus, passa a ser pior. Passa a ser pior ainda. Por quê? Porque agora o diabo vê que aquela pessoa tem oportunidade de ser salvo, de ir para a luz, porque ele já conhece o caminho. Então o diabo vem com toda a força para que a pessoa não possa ter força para voltar. Se você vê uma pessoa que se desviou do caminho de Deus, é muito difícil ele voltar, é muito difícil ele retornar para a casa de Deus. Por quê? Porque ele já conhece. Ele já conhece e ele não quer praticar. E os demônios se manifestam na vida dele. Então por isso que quando nós vemos para Deus, nós conhecemos Deus. Quando o demônio, aquele espírito imundo sai de nós, nós devemos vigiar, devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Porque o diabo, até mesmo dentro da igreja, até mesmo uma pessoa que está lá pregando, até mesmo a pessoa que está lá louvando, o diabo fica de olho, esperando uma estratégia, esperando um momento para ele usar uma estratégia e entrar na vida da pessoa. E o diabo, ele entra devagar, ele não entra de uma vez. Você vai distanciando de Deus automaticamente. Então por isso que a pessoa que é cristão, ele tem que tomar muito cuidado. Porque quando ele está praticando aquilo que é de Deus, ele está próximo de Deus. Mas quando ele passa a praticar aquilo que está no mundo, ele está perto do diabo. Ele está voltando para o mesmo caminho aonde que ele estava. Ele está indo na mesma direção de onde ele veio. Porque o diabo, ele é sutil, ele é leve. O diabo, ele entra de pouco a pouco. Quando você vê, quando você se dá conta, já era. Você não consegue voltar mais. Acabou. Então se você vê ruim, você vai voltar pior. Se você achava que estava sofrendo lá no mundo afora, quando você veio para Deus, aí você vai ver o que é sofrimento. Então por isso que eu falo, nós devemos ter um coração sincero diante de Deus. Nós devemos ter sinceridade diante de Deus. Então tem gente que ele não tem sinceridade diante de Deus. Ele está na igreja, mas ele não tem sinceridade, mas ele não tem bondade. Tudo dele, tudo que ele vê é mal, tudo que ele olha não presta, só ele é bom, só ele faz. Então por isso eu falo, devemos vigiar. Porque a árvore boa, ela dá bom fruto, mas a árvore má, ela dá má fruto. Então, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós devemos ter cuidado. Porque o diabo, ele tem milhares de anos na nossa frente, nessa terra. Porque ele era anjo de Deus e ele foi expulso. Então as nossas palavras podem nos justificar para nos levar ao céu. Nossas palavras podem nos condenar a levar nós para o inferno. Então, quando nós formos criticar, condenar alguém, olharmos para nós mesmos. Então, todo ser humano que tem um coração reto,
que tem um coração sincero diante de Deus, o diabo não consegue. O diabo odeia quem perdoa. O diabo odeia quem ajuda. O diabo odeia quem ama. O diabo odeia quem é bom. O diabo odeia quem é verdadeiro. O diabo tem ódio, porque sabe que as pessoas que fazem o bem, que as pessoas que são generosas, as pessoas que são humildes, estão próximos de Deus, estão na mão de Deus. E o diabo odeia. O diabo não gosta das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são perfeitas. Então, o diabo, quando ele é expulso do céu, por que o diabo foi expulso do céu? O diabo foi expulso do céu porque ele queria o lugar que era de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, toma muito cuidado com isso. De querer o lugar de Deus, de achar que você é insubstituível, de achar que só você faz, que você é o melhor, que você pode julgar, que você pode condenar, que você que fala quem entra no céu, quem é condenado, você é que condena. Toma cuidado, porque o diabo foi expulso lá por causa disso mesmo. Então devemos ter cuidado, porque o diabo quer isso. O diabo quer as pessoas que condenam as outras ao inferno. O diabo quer que as pessoas que fazem o seu próprio reino, que escolhe quem pode entrar, quem não pode entrar. Então, a religião representa, praticamente, não representa o céu, cara. Não vou nem falar nada, não vou nem comentar. Mas a religião, cara, a religião é tipo que a pessoa tem um trono, e ele que é o Deus. Ele que fala o que faz, o que pode na religião, o que não pode na religião dele. O que pode na seita dele, o que não pode. Então, Deus não é dessa forma. Neste mundo, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, devemos aceitar todos do jeito que é. Porque Deus fala, vinde a mim do jeito que estás. Venha a mim do jeito que estás, da minha maneira, do jeito que você tiver, pode vir. Mas aí é que está. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ser liberto. Mas aí cada dia mais você tem que se encher de Deus. Mas aí cada dia mais você vai ter que estar na presença de Deus. Cada dia mais você vai ter que estar do lado de Deus. Jesus está lá ensinando na sinagoga. Chega lá a sua mãe e seus irmãos. E os discípulos dele chegam nele e falam, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus não teve medo de falar. Falou assim, ó, minha família é quem faz a vontade de meu pai. Quem faz a vontade de Deus quer minha família. Porque a família dele era para estar lá junto com ele. Então eu não ia deixar aquele povo ali que estava dando atenção para ir lá fora. Porque se a família dele quisesse, estava lá junto com ele. Então é assim que Deus trabalha. Quem é de Deus é o que está lá ouvindo, é o que está praticando a palavra dele. Isso é de Deus. Então, aqueles que estão lá, distante, então não adianta eu ir lá, eu receber a unção de Deus, eu receber a libertação, o espírito vai embora, o espírito maligno, tal. Aí eu penso que eu já sou o dono da razão. Não, agora eu sou o dono da razão, agora eu vim para julgar, agora eu vim para condenar, agora eu vim para apontar, agora eu vim para condenar esse mundo aqui. Todo mundo que está no mundo vai para o inferno, todo mundo... Então eu não posso fazer isso, cara. Eu tenho que vir para Deus e eu venho para adorar a Deus. Eu vim para glorificar a Ele. Eu vim para bendizer, eu vim falar do amor de Deus às pessoas. Eu vim falar da grandeza, da bondade de Deus, da misericórdia que Ele tem. Assim Jesus fazia.
Jesus ele não se trancou em quatro paredes e falou assim, pô, não, agora nós estamos aqui dentro, nós está salvo. E quem entrar aqui dentro está salvo. Não. Ele ia passando e o povo ia sabendo e o povo não tinha timidez de chegar até Jesus. Porque via que Jesus ele não fazia exceção de ninguém. Jesus ele não tinha uma religião. Não. Então, Jesus ele fazia a vontade de Deus. Então todos que vinham até ele, jamais ele lançava fora. Ele não lançava ninguém. Ele só falava, tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Pronto. Ele mandava ir. Aí as pessoas que vinham e seguiam ele. Ele não falava, não, eu fiz um milagre, aconteceu um milagre. Agora você vai me seguir. A partir de hoje você me segue. Porque eu fiz um milagre em você. Agora você tem que me seguir. Não. Ele estava fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então, o povo tinha que fazer a vontade, não era a vontade dele, era a vontade de Deus. Então ele sabia o que Deus queria. E ele passava o que Deus queria, aquele povo. E ele falava, vai, tua fé te salvou. E muitos falavam, não, eu vou te seguir a partir de hoje. Mas ele não prendia ninguém, cara. Ele não via, não, mas para você entrar no céu, você vai ter que me seguir. Se você não me seguir, você não vai entrar no céu. Então, é assim que é as coisas de Deus. Então Deus, Ele quer ver você liberto. Deus, Ele quer te dar liberdade. Porque se eu virar um religioso, logo vai voltar os 7, vai voltar o espírito imundo que saiu e vai trazer mais 7 com ele. Demônios da pesada que vai entrar em mim. Por quê? Porque eu construí o meu reino, eu construí o meu reinado. Então se você construir o seu reino, você pode ter certeza que Deus não está nele. Se você quiser trazer as pessoas para o seu reino, não, vem para cá, aqui tem Deus, aqui tem Deus, lógico que tem, mas vai saber qual é o Deus que está aí. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então Deus, Ele está com aqueles que glorificam, com aqueles que exaltam, com aqueles que louvam, com aqueles que são pessoas boas, pessoas que querem mudar, pessoas que reconhecem que cada dia mais precisa de mudança. O diabo não, o diabo, quando ele está lá, ele é anjo de luz, está lá com Deus, lá no trono, morando lá e tal, ele deu uma olhadinha e falou, rapaz, o negócio é o seguinte, cara, eu estou pensando, esse negócio que Deus, ser Deus, não está dando certo não, quem tem que ser Deus é eu. Não, eu sou melhor para governar. Não, eu sei melhor, não, tal. Eu tenho que ser Deus. E Deus viu aquilo e falou, não, meu amigo. Mas só que o diabo não foi sozinho. Ele trouxe a terça metade dos anjos com ele. Então tem que ter cuidado com esse negócio de montinho, com esse negócio de oba-oba. A pessoa tem que ter cuidado com isso, cara. Você entendeu? Porque a pessoa que está perdido, ele quer ver, ele não quer estar perdido só, ele quer trazer mais perdido. Porque a pessoa que ele está, ele foi liberto, saiu o demônio imundo que estava nele, aí ele fica vazio, fica lá só maquinando coisa, só de olho no mundo, só de olho nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Aí o que acontece? O diabo vê a brecha, fala, pô, ali eu posso entrar, aí ele entra. Aí ele vem e entra, apodera daquela pessoa, a pessoa o diabo começa a mostrar que ele é o tal, que não, você é o melhor, você é o escolhido de Deus, o poder só cai aqui porque você está aqui, as coisas só acontecem porque tal, e o diabo engana essas pessoas. Aí ele manifesta 8 demônios nessa pessoa, e o diabo ele é malandro. Tem por isso que o diabo está só lá na boca do fumo. Que o diabo não fala do amor de Deus. Fala, pô, o diabo não fala do amor de Deus. Lógico que fala, cara. O diabo fala, ele não pratica, mas ele fala. As obras do diabo é conhecida. As obras de Deus também é conhecida. Mas o diabo fala. O diabo ele é imitador, cara. Ele imita. Mas as boas obras só Deus pode fazer. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa de se encher de Deus a cada dia. Se hoje você acha que está bom, você fala assim, não, eu estou bom, mas eu tenho que melhorar mais.
Ah, não, eu estou perfeito, mas eu tenho que me aperfeiçoar mais. Ah, não, mas eu já posso ir para a glória hoje. Não, mas eu preciso de melhorar mais um pouco. Então, sempre você tem que colocar isso na cabeça. Eu tenho que melhorar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que agradecer a Deus mais. Assim, você não dá espaço para o diabo entrar dentro de você. Então, quando você fica confiante demais, quando você acha que já está bom, aí o diabo aproveita. Porque você baixa a guarda. Você baixou a guarda, o diabo fala, aquele ali já está confiante. A palavra de Deus fala que pior do que um tolo, só aquele que se confia em si mesmo. Aquele que confia em si mesmo, ele é pior do que um tolo. Então, devemos sempre reconhecer Deus, sempre glorificar Deus. Ah, mas e o mundo, tal, o povo vai falar o quê? Vai falar que eu tô doido, tal. Não, o mundo não vai entender. Quando você estava no mundo, você entendia? Você não entendia. Então, assim são as pessoas que são de Deus. Então, para que o diabo não volte e não traga mais 7 espíritos, se tornando 8 entidades dentro de você, meu irmão, minha irmã, hoje mesmo, que você busque mais a Deus, que você glorifique mais a Deus, que tire essa arrogância de dentro de você e coloque a humildade, autocontrole, paciência. Este mundo vai se findar, este mundo vai acabar. Ninguém vai ficar aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. Daqui você não trouxe nada. Para cá você não trouxe nada. Daqui também você não levará nada. Então, para que essa ganância? Para que esse desespero, meu irmão? Tenha calma, tenha paz. Se você tiver Deus, você tem tudo. Tudo, tudo. Tem gente que perde a salvação por quê? Por causa da ganância. Porque os olhos brilham quando vê um montante de ouro. Se pendura nele. E o ouro melhor é a nossa salvação, é a presença de Deus. Jesus, ele repreendeu a própria família dele, a mãe dele, os irmãos dele. Porque minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Minha família é quem faz a vontade de Deus. Essa é minha família. Quem não faz, não pode ser minha família. Então, a nossa família são vocês, meu irmão, que está aí do outro lado, que está ouvindo uma palavra de Deus, que está dando crédito ao poder de Deus. Isso sim, sem murmurar, sem reclamar. O diabo, ele gosta de palavra doce, porque palavra doce não liberta ninguém. Palavra doce não salva ninguém. Ele gosta de palavras que cooperam com o pecado. Mas ele não gosta de palavra que te tira do pecado. Não. Por isso que muitos ficam com raiva. Deus fala que conheceis a verdade vos libertará. Tem gente que prefere ouvir 100 mentiras do que uma verdade. Você perde muita amizade por ser um amigo verdadeiro. Mas você ganha muito com Deus ao ser um amigo verdadeiro. Porque um amigo verdadeiro, ele ajuda. Ele ajuda o outro que está caído. O amigo verdadeiro, ele ajuda o outro que está ali de cabeça baixa. Isso é um amigo. O amigo fala, não, meu irmão, hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. Não, meu amigo, vai dar certo. Isso deu errado foi porque você fez assim, assim, mas se você fizer diferente vai dar certo. Então aí a pessoa vai mudando, vai se transformando, vai se levantando. Porque não adianta, pessoal.
se eu não reconhecer o meu erro, se eu não reconhecer onde eu errei, jamais eu conseguirei vencer, eu conseguirei alguma coisa neste mundo. Não conseguirei nada. Então que fica essa mensagem para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa nos fortalecer, que esse programa, a direção é de Deus, a honra e a glória é dele. Então que Deus seja louvado em suas vidas, que você possa fazer parte da família de Deus, e que você, meu irmão, que veio até a Deus, que você que vem ainda, não esqueça, cada vez mais se aproxima mais de Deus, cada vez mais louve, ele fica cheio dentro de você, que aí você não dá brecha para o diabo. Pratique as boas obras, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e fique todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe.